Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com vocês. Deixa eu arrumar um pouco mais a minha câmera aqui. Que Deus venha abençoar vocês grandemente, amém? Hoje quero deixar uma mensagem falando de tempo e promessa. Deus, ele não deixa aquele que confia nele sem cumprir a promessa que ele prometeu. Quando Deus promete algo a você, se você confia em Deus verdadeiramente, no tempo certo Deus vem e Ele cumpre com a promessa. Porque Deus não é homem para que minta, nem que para se arrependa. Amém? Deus, Ele conhece o teu coração, sabe? Davi, ele caiu, mas Deus sabia exatamente o momento em que Davi iria se arrepender. Então, que isso fique para você meditar hoje. Que mesmo que você venha falhar com Deus, Deus sabe exatamente o momento em que você vai se arrepender verdadeiramente. Amém? É um arrependimento genuíno, tá bom? Então, no livro de Gênesis, o capítulo é o 15, eu vou ler do 12 até o 16. Depois eu vou para o livro de Êxodo e vou ler do 6, acho que até o 10, se eu não me engano, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do que Deus prometeu a Abrão. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Deus a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão por 400 anos. Mas também eu julgarei essa gente, a qual servirão. Depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quando Deus falou esta mensagem para Abraão, Deus disse sobre a geração de Abraão. Então, a geração de Abraão, quem é? O filho da promessa, Isaque. Quem é o filho de Isaque? Jacó. E quem é o filho de Jacó que foi para o Egito, sabe? Foi o primeiro a ir para o Egito daquela geração. José, que foi vendido como escravo. Porém, José é exaltado como um governador. Num grande período de seca, José traz Jacó ou Israel, que é o mesmo, para dentro do Egito. Amém? Então José ele vai, naquele período de seca, ele traz a sua geração, né? Os irmãos e seu pai para dentro do Egito, no qual eles permaneceram ali por muito tempo. Então, Jacó ele tem o nome mudado para Israel, então por isso que a gente chama os israelitas. Então eles vieram com toda a família e ficaram por um bom período dentro do Egito. Como a Bíblia fala aqui, cerca de 400 anos seria essa peregrinação entre eles irem para o Egito e ficarem por ali por todo esse tempo servindo, né, ao faraó. Então, quando Deus ele vê que o povo, que os israelitas eles estão sofrendo opressões, estão sendo escravizados, porque Deus ele já sabia, porque olha só, estou lendo no livro de Gênesis, onde está falando sobre a escravidão, que eles seriam, né, escravizados em terra alheias, né, iriam andar em terra peregrina, no caso. E eles, mas no determinado tempo, Deus traria eles para a terra de Canaã novamente, né? Que é a terra que mana leite e mel. Amém? Então ele pega, como eu falei, o povo de Israel está dentro do Egito e os anos estão se passando. Até que quem é levantado nesse período depois é Moisés. Amém? Então aqui eu já falei um pouco da geração, né? De Abraão, tá? E vou falar agora sobre o que acontece depois quando Deus levanta Moisés para resgatar o povo do Egito. Amém? Como eu falei aqui sobre o tempo, já haviam se passado muitos anos, mas Deus já havia alertado ele sobre o que iria acontecer, como eu também já falei, sobre o povo estar sendo oprimido, né? O faraó, que olha só, quando José ele chega no Egito, José ele passa por todo aquele processo de escravidão e até ele ser levantado ou nomeado como governador. E aí José ele foi um bom governador porque ele era instruído por Deus, amém? Então eu sei que muitos
aqui sabe do que eu estou falando, que quando a gente é instruído por Deus, a gente tem muita sabedoria, sabe falar no momento exato, sabe entender a vontade do Senhor, porque quando você aceita Deus verdadeiramente, você deixa o seu passado de lado, você começa a viver a vontade de Deus e não mais a tua. Então José, ele vivia a vontade de Deus, né? Então José, ele passa por aquele processo de escravidão até ele ser levantado como governador, e ele, pela sua sabedoria, que foi Deus quem deu a ele conseguiu fazer com que o Egito fosse uma terra ampla, né? Na época que veio a grande fome, a grande seca, ele fez com que o Egito se mantivesse com mercadoria, sabe? Com alimento para as pessoas e até vender. Então, ele enriqueceu o Egito, né? Porque as pessoas não tinham onde buscar comida e buscavam no Egito. Olha, eu já até prolonguei aqui a mensagem, porque na verdade era para falar de tempo, mas eu estou dando aqui falando um pouquinho de José, pelo fato de dar continuidade aqui no vídeo, tá bom? Para dar continuidade aqui no vídeo. Então, aí José, depois morre Jacó, né? Que no caso, Israel, morre Jacó, morre todos os irmãos de Jacó e ficam só os descendentes dos israelitas ali dentro. E eles são, né? Eles são uma família que eles crescem muito rápido. Então o faraó começa a observar tudo isso e ele começa a escravizar, no caso, os israelitas ali dentro, né? E esses israelitas, como eu falei, é a descendência de Abraão, que agora eu posso chamar Abraão de Abraão, amém? Porque Abraão ele também muda de nome, né? Deus muda o nome de Abraão, só que no caso é Abrão para Abraão, e Sarai para Sara, que é a esposa de Abraão, amém? E aí, como eu estava falando, eles estão dentro do Egito sofrendo, né? Estão sendo escravizados, e é onde Deus levanta Moisés. Meus irmãos, Moisés, ele é um hebreu, no caso, né? E quando acontece tudo isso na vida de Moisés também, porque Moisés, ele desde pequeno, ele já era, né? Já havia acontecido algo para que matassem todas as crianças, né? Então já havia acontecido algo no nascimento de Moisés. Depois teve quando Moisés já era adulto, né? Então vou falar aqui de tempo, né? Moisés, ele nasce dentro do Egito. Moisés, ele fica 40 anos dentro do Egito até que acontece algo que eu não vou falar aqui, né? Nesse vídeo, porque é para outro vídeo. Então Moisés sai do Egito com 40 anos. Moisés retorna quando a sarça ardente parece para Moisés. Moisés está com 80 anos. É aonde eu vou finalizar aqui o vídeo, para que ele não fique muito longo. E depois sim eu farei um vídeo falando de Moisés, amém? Eu peço que vocês me desculpem, porque eu estou falando só de tempo aqui, tempos e promessa, tempo e promessa. Então no livro de Êxodo, o capítulo 3, eu vou ler do 6 até o 10, tá bom? Então disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ao Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o teu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecei as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir àquela terra, a uma terra boa e larga. Aquela é uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei, a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, como eu já expliquei aqui, né? Quem é que estava no Egito, que eram os filhos de Israel. Amém? Então, Moisés até não quis ir, né? Porque Moisés disse que ele não saberia falar direito. Mas eu quero dizer para vocês que Moisés, ele volta assim, ele tira o povo do Egito. E Deus, ele teve uma mão forte ali com Moisés, foi na vida de Moisés, para que toda a promessa se cumprisse. Mas
O que eu quero dizer para vocês que passaram-se em média 400 anos, como Deus havia falado que aconteceria com os descendentes de Abraão, amém? Então, o que eu quero também deixar aqui claro é que Deus prometeu e cumpriu. Então, se Deus prometeu algo para você e a promessa ainda não está acontecendo, é porque não chegou o tempo. Deus tem um tempo certo para agir nas nossas vidas. E Deus levanta quem Ele quer e Deus ele paralisa quem Ele quer. Amém? Deus abre a porta que Ele quer e Ele também fecha a porta que Ele quer. Então, que essa mensagem aí chegue para você que está no momento aí, esperando que uma promessa de Deus venha se cumprir na tua vida, saiba que ela vai acontecer no momento certo. Deus descerá e fará justiça ao teu favor, abrirá a porta, como eu falei, ao teu favor, entregará o que Ele disse que vai fazer na tua vida, amém? Que Deus te abençoe e é como eu falei mais uma vez, que esta mensagem venha te abrir uma visão espiritual para aquilo que Deus quer realmente para você, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e toda a tua família, amém?